Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, muita luz e muita paz, como sempre, ao seu coração, à sua vida. Hoje é sábado, dia 12 de janeiro, esse mês mais do que especial. E hoje, na nossa pílula, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o amor. Gente, até onde vai um grande amor? Quais são os limites do amor? Aliás, será que o amor tem limites, né? Acho que essa que é a grande pergunta. E para nos inspirar na pílula de hoje, eu queria contar para vocês algumas histórias, né, de gigantes da alma. Como vocês que nos acompanham sabem, ontem nós terminamos, né, nossa sequência de palestras em Maceió. Aliás, uma bênção. Falamos ontem sobre o Dr. Bezerra de Menezes, histórias lindas desse médico maravilhoso, sobre Madre Teresa de Calcutá, dois gigantes, dois benfeitores da humanidade que nos inspiram. E, aliás, aproveitando aqui, agradecendo publicamente a todas as pessoas de Maceió e da Grande Maceió, pessoas que vieram de outros estados para participar. Meus amigos, nós arrecadamos em torno de 2 toneladas de doações. Vocês têm noção do que é isso? Né? Umas pessoas que participaram para ajudar as instituições de caridade que o Instituto Namastê abraçou, né, em Maceió. Então, muito obrigado a todos vocês, né, por esse carinho, e o ano está só começando, hein? Muita coisa boa, né, gente? Para a gente poder fazer juntos. E aí ontem contávamos algumas histórias desses benfeitores que nos inspiram. E uma delas, Madre Teresa gostava sempre de repetir. Aconteceu quando ela criou uma campanha na Índia, em especial na cidade de Calcutá, para levantar doações para que ela pudesse ajudar a Etiópia. A Etiópia é um país da África que passava na época por uma crise muito forte, uma seca muito profunda, um país muito pobre. Então ela estava procurando, vejam só, com os pobres de Calcutá, doações para mandar para a Etiópia. E ela contava que chamou muita atenção que os mais pobres eram aqueles que doavam mais. Eles não tinham, mas doavam, meus amigos, daquilo que eles não tinham. E uma criança tocou muito o coração da madre quando ela deu um chocolatinho, que nem ela comia direito chocolate, imagina? Falando para ela, madre, leva para as crianças, para as criancinhas lá da Etiópia, para que elas sintam o gosto gostoso de um chocolate. E Madre Teresa chorava e contava essa história com muita alegria, dizendo que não há limites para o amor. Vejam só vocês, uma criança paupérrima, que mal tomava água todos os dias e se alimentava, dando, gente, do que ela não tinha, sabe, para uma pessoa que ela não conhecia. Mas por que isso? Por causa do exemplo de quem amava, nesse caso de Madre Teresa e das noviças, das irmãs que faziam esse trabalho abnegado em nome de Deus. Percebe? O amor, ele cura e ele inspira e nos faz, com certeza, superarmos muitos limites que a gente imaginava que a gente tinha. E o que falar então do nosso amado Dr. Bezerra de Menezes? Nossa, tantas histórias maravilhosas também, né? Uma delas nos conta Bezerra, ele era um homem muito bom, extremamente generoso, só que era o médico dos pobres, né? Por quê? Porque ele próprio nunca fez dinheiro com a medicina, ele atendia uma quantidade incontável de pessoas, não cobrava, mal fazia recursos para sustentar a sua família, e era um homem culto, né? Foi muito famoso na sua época, foi político, muita gente não sabe, empresário, casou 2 vezes, teve 7 filhos, um pai maravilhoso, um homem extraordinário, de uma dignidade estonteante, mas o mais importante era o amor de Bezerra, gente. Não tinha como chegar perto de Dr. Bezerra sem sentir a presença de Jesus. Tamanha candura, a doçura, a leveza com que ele tratava as pessoas. Foi presidente 2 vezes da Federação Espírita Brasileira, mas isso não foi o mais importante. O mais importante foi o ser humano que ele era. E uma vez, procurado por uma senhora, numa situação muito triste, que lhe pediam ajuda e ele, muito tocado, como sempre acontecia, enfia a mão nos bolsos, meus amigos, e não tinha mais o que dar. Não tinha nem um vale-transporte que ele usava, né, para se locomover no seu bondinho que ele pegava para poder doar. Então ele olha para as mãos e a única coisa de valor que ele enxerga era o anel dele de formatura. Ele não pensa 2 vezes, e num ato de profundo desprendimento, pega o anel de formatura e doa essa senhora para aliviar a sua dor. Entende o que eu quero dizer? Gente, nós não sabemos aonde o amor pode nos conduzir e nos levar quando a gente se deixa tomar por ele.
Então, meus amigos queridos, eu digo isso com todo respeito e carinho. Eu não conheço a maioria de vocês. São 140 países, graças a Deus, né, que recebem as pílulas do Evangelho todos os dias. São histórias diferentes. São dores que todos nós enfrentamos, grandes desafios, mas uma coisa eu tenho certeza: se você que está aí do outro lado e está aí agora me escutando, é porque com certeza você também acredita no poder do amor. E o amor de Deus, gente, independente de religião, independente do tamanho das dores que a gente enfrenta, ele é maior do que tudo. Esse amor nos espera, esse amor espera o nosso despertar espiritual, esse amor nos perdoa das loucuras que a gente faz e fala na hora do desespero, é ou não é? Esse amor nos auxilia a seguir adiante. Então não desista de você cuidar desse amor em você. Lembre-se, as pessoas estão te observando. Não importa a condição social que você tem, se você está fisicamente enfermo ou não. Numa altura da vida, Chico nem andava, ele se arrastava. Chico Xavier nem enxergava, como aconteceu com Francisco de Assis também. Nós contamos essas histórias para o pessoal de Maceió na palestra de quinta-feira, né, falando desses dois gigantes. E ainda assim eles ensinavam o amor. Já não tinha mais saúde física, mas o amor deles pela humanidade era tão grande que nem mesmo o limite do corpo os impedia de serem exemplos de persistência, de candura e de bondade. Então, meus amigos queridos, que essa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, desse sábado, possa te inspirar de alguma forma, né, a amar um pouco mais. Ainda que você não tenha o reconhecimento que você gostaria, é sério, não desista. Graças a Deus, eu tenho a alegria de falar isso para vocês, eu sei que muitos sabem disso. Eu tenho conhecido seres humanos incríveis, que não têm seus nomes, sabe, nos livros de história, são anônimos da grande mídia, mas você pode ter certeza que são gigantes aos olhos de Deus. Pessoas simples, mas que têm feito um trabalho extraordinário para cuidar de outros seres humanos, para cuidar de animais, para cuidar da vida, gente. Pessoas que consolam almas, que trabalham por um mundo melhor, apesar das suas próprias dores familiares, apesar das suas próprias perdas pessoais, apesar de tudo, fizeram o caminho de se autocurar, amando a humanidade, ao invés de ficarem presos na sua revolta. Conheço pessoas que perderam filhos e que cuidam hoje de outros filhos que também não têm mãe, não têm pai. Sabe? Pessoas que tiveram problemas conjugais graves e nem por isso se tornaram pessoas amargas e apesar das suas dores continuaram e continuam com amor como forma básica de vida. Pessoas que tiveram gravíssimos problemas financeiros, muita gente que inclusive foi passado para trás, mas nem por isso se tornaram pessoas desonestas. Acreditem, existe um propósito para tudo, né? Assim como fala lá no livro do Eclesiastes, ainda que a gente não enxergue e não entenda. Então qual é o limite do amor? Sinceramente eu não faço a menor ideia. Quem sou eu para ter essa resposta? Primeiro eu preciso aprender a amar de verdade, né? Eu acho que todos nós, para um dia a gente descobrir até onde o amor pode nos levar, mas uma coisa é certa, eu nunca vi ódio curar a alma de ninguém, mas o amor cura. Né? Nunca vi raiva nos fazer mais felizes, mas o amor faz. Nunca vi angústia te trazer serenidade, mas o amor te proporciona essa sensação. Então que Deus te abençoe nesse sábado, te inspire para uma vida linda e feliz, é o que eu mais te desejo, tá bom? E amigos queridos, fiquem com Deus, um lindo final de semana. Segue o nosso convite, vem para cá, para você participar com a gente, né, do nosso retiro espiritual, agora de carnaval, se for possível para você. Com certeza vai ser uma alegria estar junto com todos vocês, tá bom? Um beijo grande no seu coração, luz e paz para sua família, é sério. Por mais difícil que às vezes seja, ame, ou pelo menos tente. Sabe, o menor que seja, a sua tentativa vale muito a pena. Na pílula de amanhã eu vou contar mais histórias do Dr. Bezerra e de Madre Teresa para nos inspirar ainda mais nesse final de semana, tá bom? Para a gente amar cada vez mais, apesar de tudo e de todos. Fiquem com Deus, luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos queridos, até muito breve.